Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? Já se passaram 50 dias desse nosso estudo. E nessa reta final, gostaria de falar a respeito dos filhos. E por isso gostaria de fazer uma pequena introdução a respeito deste tema. Filhos, herança do Senhor. Ser pai ou mãe vai muito além de gerar um filho. Ser pai é educar, instruir, repreender e se dedicar a outra pessoa. E estar atenta a tudo que acontece com a criança, suas necessidades materiais, emocionais e espirituais, ensinando o caminho que ela deve andar. Ainda que ela seja um adolescente ou até mesmo já adultos, seus pais ainda podem demonstrar o verdadeiro amor de pai e mãe. Talvez você se pergunte, mas o que eu devo fazer essa semana enquanto eu aprendo esses estudos? Durante os dias em que você ouve esses estudos, medite nas passagens que forem citadas aqui. Reconheça seus erros como mãe, mas não se culpe. Todos nós erramos. O que não se pode é permanecer no erro. Muitas vezes dizer um não dói, mas é necessário. Veja como Deus nos trata. Ele cuida, protege, mas se fizermos algo errado, Ele nos corrige. Afinal, Deus corrige o filho que ama. Seja uma mãe dedicada. Dedicação não é fazer tudo que o seu filho quer, ou até mesmo deixar ele fazer tudo que quer. Isso é mimar. Dedicação não é dar roupa, sapato, comida. Isso é o seu dever. Dedicação não é dar tudo na mão, arrumar o quarto para ele, ficar dando dinheiro, celular, tablet, fazer tudo para ele e não brigar para não ver ele chateado. Isso é tirar as responsabilidades dele. Educar é se empenhar a ensinar o que é correto, ensinar a ter responsabilidades, para que ele saiba desde pequeno que ele vai arcar com seus próprios erros. A melhor maneira de educar é aprendendo com a palavra de Deus. Nesta semana, mude seu jeito de tratar seu filho. Preste atenção no que ele diz. Não grite com ele para chamar a sua atenção. Não use de violência para repreendê-lo. Tire tempo para eles. Ore por eles e com eles. Um dos maiores erros de muitos pais é encher a criança de brinquedo e atividades para se ver livre delas. Para a criança não dar trabalho. Tudo que passamos para os nossos filhos hoje vai se refletir no futuro. Os pais têm grande responsabilidade sobre o comportamento de seus filhos. Não podemos deixar isso só para a igreja ou escola. É preciso ter todo o acompanhamento dos pais, desde a infância até a maioridade, para que quando se casarem e começarem a formar a sua própria família, coloquem em prática tudo o que aprenderam com seus pais. E cabe aos pais ensinarem valores que foram esquecidos no decorrer dos anos. Posso dizer que uma mãe acaba tendo mais responsabilidades, pois normalmente uma mãe passa mais tempo com seu filho, devido ao trabalho do marido. Nós que levamos nossos filhos a respeitar a autoridade paterna, que apresentamos a figura paterna, já que desde o ventre eles já estão conosco. Quando nascem, passamos um bom tempo com troca de olhares durante a amamentação. Então, eles já nos veem como sua protetora. Mas cabe a nós apresentar a figura paterna, aquele que vai proteger tanto ele quanto sua mãe. Nós temos uma grande capacidade de influenciar essa geração. Para uma mãe de menino, cabe a ela ensinar como se deve respeitar uma mulher. Afinal, a mãe será a primeira referência de figura feminina que ele vai conhecer. Para a mãe de uma menina, deve-se ensinar a ser uma moça honrosa. Ensinar ambos a amar a igreja, para que desde pequenos possam buscar estar em comunhão com os irmãos. Não é fácil mudar, mas se quisermos tornar nosso lar um lugar de adoração, precisamos nos esforçar.
em educar na disciplina do Senhor, edificar a vida de nossos filhos. Uma mulher virtuosa se preocupa com a vida espiritual e sentimental de seus filhos. Se preocupa em prover tanto para o exterior quanto para o interior. Escreva em seu caderno de anotações como tem sido o seu relacionamento com seus filhos. Escreva o que deveria mudar e o que você poderia fazer para tornar seu relacionamento com eles mais agradável e edificante. Nesse dia, uma passagem que eu quero que você esteja meditando é Mateus 28, versículo 18 ao 20, que diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bom, uma das coisas que nós devemos ensinar para os nossos filhos é a autoridade. Aprender a respeitar a autoridade absoluta do Senhor é de suma importância para a salvação eterna dos nossos filhos. Mas essa lição começa antes da criança desenvolver a capacidade para compreender a ideia de um ser espiritual e invisível. Quando a criança aprende a respeitar a autoridade da mãe e do pai terrestre, ela, aos poucos, vai compreender a submissão a Deus. Se não respeitar seus pais que vê, não respeitará um pai que não vê. Mas saiba que a criança aprende mais com exemplos do que com palavra. Não adianta dizer para eles respeitarem a Deus quando eles não veem isso dentro de casa. Bom, esse foi o estudo de hoje. Quero que você esteja meditando nessa palavra de hoje, de Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus disse que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar eles a respeitarem a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus. E eles, como eu disse, eles aprendem muito mais com exemplos do que com palavras. Muitas vezes você pode dizer para os seus filhos: obedeça a palavra de Deus. Você tem que obedecer, você tem que cumprir a palavra de Deus. Porém, eles não veem isso em você. Não adianta você ficar ali falando. Se eles não veem isso em você, eles não vão aprender. Uma criança, ela aprende muitas vezes antes mesmo dela saber que Deus existe. Quando muitas vezes ela é uma criancinha pequena e você está ali orando, quando você repreende ela e fala: Jesus não gosta, Jesus não se agrada desse comportamento. Quando você pega uma passagem da Bíblia, mostre para aquela criança ali e diz: olha, Jesus não se agrada desse comportamento. É dessa forma que você vai ensinando aos poucos o seu filho, sua filha, a compreender a autoridade de Deus. Porque se um filho não obedece à autoridade de seu pai, ele, por consequência, não vai obedecer nada que o seu pai diz. Tudo que o pai e a mãe falavam vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E da mesma forma vai ser com referência a Deus. Porque se ele não respeita a Deus, ele não vai respeitar os seus mandamentos. Ele não vai respeitar aquilo que o Senhor diz. Ele não vai estar nem aí para aquilo que o Senhor disser. Nós temos a obrigação de fazer discípulos. Jesus, ele recebeu a autoridade de Deus. Deus deu autoridade para ele sobre o céu e sobre a terra. E ele estava transmitindo aquilo ali para os discípulos. Ele diz assim para os discípulos: vão e façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não vamos sair batizando nossos filhos, porém nós devemos fazer discípulos. E nós temos que começar isso dentro de casa. Tem pessoas que ganham todo mundo, mas não ganham a própria família. De que adianta? Você às vezes ganhou tantas pessoas, mas não conseguiu ganhar os seus filhos. Deus, ele fala: ensina ao teu filho o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Isso não significa que não haja exceções.
Sim, pode haver exceções, sim, porque o diabo ele trabalha constantemente para querer desviar os nossos filhos, ainda que eles sejam, ainda que eles tenham crescido dentro da igreja. Porém, se você ensinou verdadeiramente o teu filho, ele pode vir a desviar, porém, ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele vai reconhecer, ele vai lembrar dos ensinamentos que você ensinou para ele, que você falou. Ele vai dizer, poxa, minha mãe, meu pai, eles me ensinavam isso, que eu estou fazendo está sendo errado. E ele vai voltar para Jesus. Muitas pessoas às vezes são ignorantes e pensam assim, mas se eu ensinar a palavra de Deus para o meu filho, ele jamais vai se desviar. Nós temos que lembrar que há sim exceções. Muitas mães que ensinaram, que lutaram para os seus filhos, só que em determinado momento, principalmente quando chegou na adolescência, aquele filho ali, ele acabou se enfraquecendo, ele acabou não buscando tanto o Senhor com tanta frequência. Nós conhecemos muitas pessoas que dão testemunho. Pessoas que foram criadas dentro da igreja, porém que em um determinado tempo, por causa das amizades, por causa de alguma coisa que aconteceu, acabou se desviando, mas que voltou para Cristo. Que depois de tanta oração da mãe, do pai, da avó, da família, voltaram para o Senhor Jesus, para o caminho do Senhor Jesus. Então, nós temos que lutar em oração para os nossos filhos, mas nós temos também que ensiná-los, ensinar a palavra, ensinar o caminho que ele tem que andar, ensinar, olha aqui que você tem que andar. Nós sabemos que salvação é individual. Nossos filhos não vão ser salvos por nossa causa, não depende de nós. Nós não podemos dizer se nosso filho vai ou não para o céu. Nós não temos essa capacidade, porque a salvação é individual, nós não salvamos eles. Porém, nós temos sim que pregar a palavra de salvação, levar a palavra de Deus para eles, como diz a palavra, inculcar na cabeça deles, para que eles venham cravar a palavra de Deus no coração e lembrar dela, estar ali com ela todos os dias, lembrando, meditando, sabe? É em todos os momentos. Sabe, tem uma palavra, acho que fala em Deuteronômio, que fala, é ao dormir, é ao acordar. É na hora que você estiver almoçando, na hora do almoço, você falar de Deus aí para os seus filhos. É antes de dormir, você contar uma historinha. É tudo isso, são sementes que você vai estar lançando. E uma dessas, como eu disse, a importância da autoridade é muito importante. Isso é um dos fundamentos, né, que é necessário, porque se o seu filho ele não obedecer a Deus, ele não respeita a Deus, ele não vai respeitar a palavra dele, não vai respeitar aquilo que Deus fala. Por isso que nós temos que demonstrar isso para os nossos filhos e orientá-los todos os dias a respeitar a autoridade de Deus, para que eles cresçam sabendo que existe um Deus poderoso, que existe um Deus maravilhoso, um Deus que é Pai, que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e que nós temos que obedecer a sua palavra. Nós temos que ensinar isso a eles todos os dias e ensinar também eles a nos respeitarem, porque se eles não respeitam você, o seu marido, que eles estão vendo, eles não vão respeitar a Deus que eles não estão vendo. É por isso que nós temos que ensinar dia após dia e não se cansar, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa que você ensinou aqui e amanhã eles já estão ali praticando. Não. Nós sabemos que ensinar a palavra de Deus é muito difícil. Você ensinar o filho o caminho que ele tem que andar é difícil, porque às vezes você passa anos e anos e anos ensinando o seu filho o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, ensina a palavra e ora e busca. E aí vem uma pessoa que você nem sabe quem é, instrui o seu filho de maneira totalmente ao contrário, e todos aqueles anos que você ensinou ele ali acabam sendo perdidos em questão de minutos. É por isso que Deus fala que as más amizades corrompem os bons costumes, porque se você ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar, porém você permite que amizades ruins fiquem do lado dele, essas amizades muitas vezes influenciam ele de uma forma que você como mãe não consegue influenciar.
Se você disser para os seus filhos, não façam isso, muitas vezes eles escutam um amigo instruí-los, falar o que eles têm que fazer, mas não escutam você, não escutam seu marido que é pai, que é mãe, não escutam. É por isso que é um trabalho árduo. Bom, esse foi o estudo de hoje, né? Acho que eu falei demais, né? Como sempre, porque eu gosto muito de falar. E quando eu começo a falar da palavra de Deus, então eu gosto bastante de estar aqui falando. Mas enfim, hoje esse foi o nosso estudo. Espero que você esteja meditando nessa palavra, que você possa estar praticando isso dentro da sua casa, do seu lar, com a sua família. Que Deus te abençoe e nós nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.